Muito bem, aula 6, continuidade aqui da nossa revisão para o concurso do INSS, rumo à sua aprovação. Agora o nosso assunto vai ser regência nominal e regência verbal. Bom, você está acostumado a prestar concurso público, se você já fez provas de concurso, você está estudando, você sabe que essa parte dessa matéria de regência, tanto nominal quanto verbal, ela é fundamental, né? Normalmente a gente tem questões sobre isso em qualquer concurso público e não é diferente no CESP, tá bom? Então a gente vai dar uma abordada aqui em questões relacionadas à regência, claro, aquilo mais questionado nas provas e o que causa mais dificuldade. Vamos dar uma olhadinha nessa primeira questão de regência. No trecho, é um regulamento a que? Deixa eu chamar a sua atenção para um detalhe aqui, né, antes de continuar a frase. Quando aparece a palavra que, você tem que tomar muito cuidado, tem que ter uma atenção redobrada, porque nós vimos durante as aulas que a palavra que pode exercer a função de pronome relativo. E quando você tem pronome relativo, você vai ver que esse caso aí, nós vamos relembrar o que tem que ser feito para você decidir se a questão está correta ou não quanto à regência. Então, no trecho, é um regulamento a que ninguém deverá obedecer, caso a forma a que fosse substituída por o qual manteria a regência correta, a regência da frase. A resposta é não, nós vamos ver por quê. Quando você tem pronome relativo, você tem que sair desse pronome relativo, e para saber se ele é um pronome relativo, você pega a frase, a palavra que, e troca por qual ou quais, que é como o examinador fez aí, né? Então ele trocou. É um regulamento o qual ninguém deverá obedecer. Então a gente tem de fato essa palavra que é um pronome relativo. Tanto faz, for o que ou o qual, você deve ir ao verbo pós-posto. No caso aí, a gente tem uma locução verbal, que é o deverá obedecer. Aí você tem que conhecer a regência desse verbo. O verbo obedecer, que é o verbo principal dessa locução, ele é um verbo que exige preposição a. Por isso que essa preposição a está antes do pronome relativo que. Essa é a chamada regência com pronome relativo. Então, o motivo de essa preposição a estar antes do pronome relativo que é que o verbo obedecer, né, pós-posto a essa palavra que, ele exige essa preposição. Só que quando você substitui por qual, o termo qual ele exige um artigo anteposto, como é o caso aí, que o examinador colocou o qual para concordar com o substantivo regulamento. A função do pronome relativo é retomar um nome anteposto. Normalmente esse nome vai ser um substantivo ou algo que exerce essa função. No caso aí o regulamento é um substantivo, por isso masculino singular. Só que a preposição a, ela deve ser mantida na oração junto com o pronome relativo qual. Então o correto seria, é um regulamento ao qual ninguém deverá obedecer. Por isso que não mantém a correta regência verbal da frase. Tá bom? Vamos para a próxima? Muito bem, essa frase 2, essa questão 2 na verdade, né? No trecho ou trecho, são bons os argumentos cujo governante enviamos nossos votos de sucesso. O examinador quer saber se apresenta um erro de regência verbal e a resposta é sim, apresenta um erro correto. Vamos ver por quê. Quando a gente tem o pronome relativo cujo ou seus variantes, cujo ou cujos, cuja ou cujas, a função desse pronome é fazer uma relação entre dois substantivos, pelo menos dois substantivos, um antes, que no caso aí é argumentos, com o substantivo pós-posto que é governante, tá certo? Esse pronome ele concorda com o substantivo pós-posto imediatamente, que é o caso governante, em número e em gênero, por isso que é cujo. Esse pronome não admite artigo nem antes e nem depois, mas ele admite uma preposição caso o termo regente exija, que é o caso do verbo enviar. Sempre que eu tiver pronome relativo, dá uma corridinha até o verbo pós-posto, ou verbo ou nome, a regência pode ser nominal ou verbal. Nesse caso, o verbo enviar é um verbo bitransitivo, é um verbo que exige dois objetos. Quem envia, envia alguma coisa a ou para alguém. Os nossos votos de sucesso aí na frase, ele é o objeto direto do verbo enviar, e está faltando o objeto indireto, que seria o governante. Na verdade, o governante está na frase, mas a preposição a deveria estar antes do pronome relativo cujo. Portanto, vamos consertar essa frase.
São bons os argumentos a cujo governante enviamos nossos votos de sucesso, ou também, se você preferir, o verbo enviar admite a preposição a. Então a frase poderia ficar: são bons os argumentos para cujo governante enviamos nossos votos de sucesso. Com pronome relativo, regência nominal ou verbal, fundamental, você tem que ir ao verbo ou ao nome pós-posto. Nesse caso, foi o verbo, né, que é o verbo enviar, que exigiu os dois objetos. Por isso a preposição a está faltando antes do pronome relativo. Então apresenta sim um erro de regência verbal. Vamos lá para a próxima questão 3. No trecho, a peça a que, ó o pronome que de novo aí, né? As bancas adoram essas questões de regência com pronome relativo. A peça a que me refiro aborda corajosamente a problemática dos direitos humanos. A expressão a que poderá ser substituída por a qual e manter a correção do período. Nós vamos ver que isso está errado, né? Mas por que está errado? Essa preposição a é do verbo referir-se. Quem se refere a. Quando você troca o que por qual, o artigo a vem junto para concordar com peça, né? Que é o substantivo anteposto. Então, a qual seria o artigo a mais o pronome relativo variante ou variável qual, para concordar com peça. Só que o verbo referir exige preposição a. Essa preposição ela tem que ser somada ao artigo a do pronome relativo a qual. Portanto, está faltando aí embaixo, no a qual, o acento indicativo de crase. Então, para que a frase ficasse correta, substituindo o a que por a qual, a crase seria obrigatória. O acento grave, que indica o acento indicativo de crase, seria obrigatório, justamente pela soma da preposição a do referir-se, referir-se a, ao artigo a do pronome relativo a qual. Portanto, erro visível aí, né? Questão 4. Olha aí a questão 4. O trecho tinha um talento indiscutível para comandar ações que exigiam muita atenção e destreza. Por isso, suas atitudes implicaram numa promoção. Apresenta erro de regência verbal. Bom, se a pergunta é sobre regência verbal, é evidente que você tem que procurar um verbo na oração, né? Não tenha dúvida disso. E reconhecer a regência desse verbo. Nesse caso aí, nessa questão, nós temos o verbo implicar. E o verbo implicar, ele tem alguns sentidos. Um deles, que é esse que aparece na questão que você está vendo aí, é o sentido de acarretar consequências. E segundo a norma padrão, o verbo implicar no sentido de acarretar consequências, ele exige um complemento sem preposição. E é comum no dia a dia nós usarmos a preposição em, né, nesse verbo com esse sentido, que está errado. Esta frase, quando apresentou implicaram numa, o autor do texto colocou a preposição em junto com o artigo indefinido uma, o que está errado. Porque a norma padrão não admite o verbo implicar no sentido de acarretar consequências com preposição em. Então nós temos que retirar essa preposição em. Então vamos refazer essa frase. Então ele apresenta um erro de regência verbal? A pergunta sim, apresenta. Em que lugar? No verbo implicar. Vamos tirar essa preposição. Então vai ficar assim, ó. Suas atitudes implicaram uma promoção e não numa. Essa preposição em não pode estar somada a esse artigo indefinido, justamente porque o verbo implicar assume nesta frase o significado de acarretar consequências e, de acordo com a norma padrão, ele não admite preposição porque ele é um verbo transitivo direto, nesse caso, ok? Muito bem. Próxima aula, então, é sobre acento indicativo de crase. Um detalhe, ó, o acento indicativo de crase ele é uma continuidade da matéria regência. A gente vai ver que é termo regente, exigir preposição a, termo regido, admitir artigo a, ou as. Então, para você reconhecer as regras de acento indicativo de crase, é necessário que você tenha um domínio, né, um conhecimento amplo de regência nominal e verbal. Né? Então, os nomes, substantivos, adjetivos e advérbios, e os verbos que exijam preposição a, são os elementos que você deve ter em mente para poder estudar ou iniciar o aprendizado do acento indicativo de crase, tá bom? Então fiquem aí com essa aula 6, que é sobre regência, divirtam-se um pouco com essa aula e nós vamos lá para o indicativo de crase, tá bom? Bons estudos, a gente se vê já já.